Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, vamos ler do versos 1 ao 4. Na minha epígrafe diz prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aqui. A carta inicia-se com muita clareza acerca do que João quer expressar, tendo enquanto temática principal Jesus, o verbo da vida, o Messias, o Salvador do mundo, Filho de Deus, a esperança da igreja. No verso 1, João afirma o que era desde o princípio. Ou seja, João está a enaltecer e a elucidar o caráter divino de Jesus. Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Enquanto Filho de Deus, sendo não só criador de todas as coisas, e governador de todo o universo. O propósito de João é afirmar que Jesus não começou a existir no princípio. O princípio começou a existir a partir de Jesus. Jesus é antes do princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Perceba, ele não é o criado, ele é o criador, pré-existente com o Pai. Na oração sacerdotal de Jesus, essa verdade é explícita pelo próprio Jesus. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que conferiste, porque me amaste. Veja, é o próprio Jesus que expressa a grande verdade que posteriormente João iria escrever. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Jesus já existia antes da fundação do mundo. A verdade que se revela aqui evidencia para a igreja que Jesus existia antes de Adão e Eva. Jesus existia antes de João Batista, antes de Abraão, antes de Moisés e toda a lei. Jesus pré-existe antes de todas essas figuras importantes na história da humanidade. Então, o que Jesus está ensinando, na verdade, o que João está ensinando, é que Jesus já existia antes da sua encarnação humana em corpo físico, desconstruindo inclusive os ensinos gnósticos, que afirmavam que Jesus
começou a ser divino após o seu batismo. Isso é uma crença teológica gnóstica e que nós não corroboramos com ela porque não é bíblica. O que João nos ensina perpassa aqui as falsas afirmações de outras religiões, inclusive. Ou seja, Jesus não é apenas um profeta, como afirma o islamismo. Jesus não é apenas uma criatura criada, como ensina os testemunhas de Jeová. Cuidado com aqueles rapazinhos tão singelos, tão bem arrumados. Não, não são os mormons, não. São as testemunhas de Jeová. Guarda-chuvazinho para proteger do sol, batendo de porta em porta, buscando um novo discípulo, para acreditar que Jesus é uma criatura criada. Jesus não é uma criatura criada, Jesus sempre existiu. Jesus não é apenas um ser criado e subordinado, como pregava Ário de Alexandria. Jesus não é apenas um grande mestre ou rabino, como o judaísmo tradicional o enxerga. O judaísmo tradicional, mesmo que não reconheça ele como Messias e não se coadune com as premissas do cristianismo, pela tradição e pela história, reconhece que Cristo veio à terra, mas que ele era apenas um homem, um grande mestre, um grande rabino, não Deus. Jesus não é um espírito evoluído, não encarnado, como os espíritas ensinam e os hinduístas também ensinam. Jesus entenda, e é isto que esse primeiro verso da carta de João, capítulo 1, verso 1, por favor, deixe na tela. Jesus é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. É o Deus encarnado, eternamente pré-existente, criador, redentor, co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai, ou seja, ele é o verbo da vida. E como está escrito, Colossenses capítulo 2, verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir para você entender melhor. Porquanto nele, quando o apóstolo Paulo escreve nele, ele está se referindo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente, que Jesus é o verbo encarnado. Que alguém pode dizer o seguinte: Jesus, sendo 100% Deus, não sofreu as mazelas da cruz. Isso é uma inverdade, porque ele não era só 100% Deus, ele era 100% homem. Então toda a fabricação, toda a estrutura de tentação, inclusive está escrito, toda a narrativa da tentação de Jesus após 40 dias no deserto. E não ache você que porque a Bíblia relata uma narrativa isolada de tentação ao Filho de Deus no deserto, após 40 dias e 40 noites no deserto, foi ali que parou a tentação. Não. Jesus continuou sendo tentado por toda a vida, até a morte de cruz. E é interessante que nós entendamos que quando Paulo afirma e traz a expressão corporalmente, é para dizer que em seu corpo habita a divindade. Jesus é 100% homem, mas Jesus é 100% Deus. Deus habitando no meio dos homens. Diga amém. E aí
nós precisamos vasculhar um pouco Jesus, homem. João expressa-se ainda dando testemunho de que ele e os demais apóstolos o ouviram. Veja, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. João está dizendo: eu ouvi este que era desde o princípio, eu ouvi, eu sou testemunha ocular, eu tenho visto com meus próprios olhos, eu tenho contemplado, e as minhas mãos, no texto ele fala no coletivo, as nossas mãos, porque ele fala do apostolado, ele se refere ao apostolado, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, o que João está dizendo é que ele está dando um testemunho acerca daquilo que ele ouviu, que ele viu, que ele testemunhou e que suas mãos apalparam. Ele e os demais apóstolos. O que ele reflete aqui, teologicamente, são os sentidos da audição, são os sentidos do tato, quando ele fala apalpei, são os sentidos da visão, eu vi, contemplei, em plena atuação junto ao verbo encarnado. Então Jesus tinha, entenda, um corpo real. Jesus não era um fantasma. Ele até foi confundido com um fantasma quando ele andava sobre as águas, mas ele não era um fantasma. Jesus tinha um corpo real, e João é essa testemunha ocular, e obviamente que ele está se referindo ao Filho de Deus vivo, morto, mas ressurreto ao terceiro dia, em todas as instâncias. Veja, Jesus foi concebido por uma virgem chamada Maria, a partir de uma revelação sublime e de um envio do anjo até a sua casa. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Então a ressurreição, entenda, não é uma crendice, é um fato. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus está vivo. Não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo. Jesus venceu a morte, e se venceu a morte, ele é o detentor da vida. E sendo o detentor da vida, por isso que João usa a expressão verbo da vida, porque ele é de fato o detentor da vida. No verso 2, acompanhe comigo 1 João, ainda no capítulo 1, verso 2. Não sei se na sua Bíblia está entre parênteses, mas na maioria das versões está. E é de fato um parênteses que João está abrindo para dizer: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu quero chamar sua atenção aqui para a expressão manifestado, a manifestação do Filho de Deus e suas consequências. A Bíblia afirma em Romanos 3, 23, que todos, repita comigo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda, a humanidade é culpada, a humanidade é devedora, a humanidade é indigna, a humanidade não é merecedora do amor de Deus. Na primeira carta de João, todavia, lemos:
ainda na primeira carta, já num capítulo mais para frente, capítulo 3, verso 8: para isto se manifestou o Filho de Deus. Ora, se de um lado eu tenho uma sentença, se de um lado eu tenho uma culpa, se de um lado eu tenho uma dívida, um débito, por outro lado eu tenho um redentor, eu tenho um salvador. Por isso que o próprio João, no capítulo 3, verso 8, afirma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus vem, entenda, para quitar a dívida da humanidade. Jesus vem para abater 100% o débito do pecado, sendo aquele que agora ressurreto pode ofertar vida eterna para todos nós. Em Jesus nós temos vida, entenda, maiúscula. Em Jesus nós temos vida superlativa. Em Jesus nós temos vida abundante. Assim como está escrito: o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Em Jesus nós temos vida abundante. E o mais incrível, em Jesus nós temos vida eterna. Você foi chamado por Deus para viver eternamente na glória. Então a vida manifestou a partir do Filho de Deus para que os mortos acordassem. É a graça dispensada, é o amor do Pai pela humanidade. Jesus é Deus vestido de pele humana. É o Alfa, Jesus é o Ômega. A grande mensagem de João é que Deus veio morar com os homens. O infinito entrou no finito. O divino se fez humano. O Verbo se fez carne. Ele comunicou-se com os homens, fazendo-se homem. Isso aqui é de uma grandeza maravilhosa. Trata-se da encarnação de Cristo. E a encarnação é uma verdade bíblica, gloriosa. É o raiar do sol da justiça na escuridão da história humana. Antes de Cristo só havia escuridão. Mas a partir de Cristo agora nós temos a convicção e a certeza de termos acesso à luz do Pai Celestial. É Deus se revelando ao homem caído, ao homem desprovido de salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Como está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Não tem nada de mais sagrado, não tem nada de mais glorioso. Talvez nos deslocamos e devemos repensar o porquê que nos deslocamos para um culto. Porque a grande verdade é que as mensagens de hoje, elas são mensagens antropocêntricas, voltadas para atender a um público, e parece que o próprio público já vai para a igreja com uma certa expectativa daquilo que vai ouvir. E obviamente que você pode ter essa expectativa, mas a expectativa precisa ser centrada num evangelho teocêntrico, que fale do seu Deus, que fale da salvação, que fale que você vai morar no céu, que fale que você estava morto, mas agora você está vivo, porque Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e lhe transportou do império das trevas para o império da luz. Se existe outra pregação mais importante do que esta, eu desconheço. Eu desconheço. A pregação mais importante
que nós podemos trazer aos púlpitos desta igreja e de qualquer outra, incluindo o Brasil e o mundo, é acerca do Filho de Deus que desceu à terra, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo e nos possibilitando agora, por meio da fé, não por meritocracia, não por boas obras, não por caridade, mas pela fé, receber o dom gratuito de Deus. Qual é o dom gratuito de Deus? A salvação e a vida eterna. A verdade exposta nesta noite, meu querido irmão, é que se você crer em Jesus, a sua fé reconciliou você com o Pai. Não há mais condenação. A vergonha do pecado foi expurgada, nós somos livres. O apóstolo Paulo expressa teologicamente a sua concepção acerca da teologia da salvação. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: tudo, ainda em 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus, inclusive a sua salvação. É por isso que não há mérito em sua salvação. É por isso que não há meritocracia no que concerne a salvação. Não há. Salvação é dom gratuito de Deus. Cristo veio de forma expiatória. A morte de Cristo expiou os nossos pecados. Ele não veio para punir. Ele não veio para condenar. Jesus não veio para um acerto de contas. Jesus veio para salvar a humanidade. É como está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia pregar este versículo a noite inteira, porque é a maior verdade revelada para a humanidade, o amor de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso maior presente, essa é a nossa maior dádiva. Não há nada que se compare à salvação que Jesus propiciou à sua vida, nada. Versos 3 e verso 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui nós vemos a importância da pregação do Evangelho. Se a fé em Jesus é o principal instrumento que nos conduz à salvação, ora, a palavra é a ferramenta que produz a fé. Eu vou repetir. Se Jesus é o principal instrumento que nos conduz à salvação, fora de Jesus não há salvação. A fé e a palavra é a ferramenta que produz em nossos corações a fé em Jesus Cristo. Sem palavra pregada, entenda, não há fé semeada, germinada, frutífera, com as boas obras. Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé nasce no seu coração quando você escuta a palavra de Deus. Romanos 10:13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa quão miserável, não importa quão devastador seja o seu passado, não importa o tamanho do pecado, não importa quantas quedas nós tivemos em nosso passado ou teremos no nosso futuro. O que a Bíblia nos garante é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, Paulo nos traz uma interrogação: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ainda estamos em Romanos 10, 13 e 14. Você já fez essa pergunta? Quantas portas estamos abrindo para o Evangelho? Quantas pessoas estamos evangelizando? Porque, ora, se Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, para gerar fé no coração do outro, eu preciso pregar. E se eu preciso pregar, obviamente que esta pregação vai gerar o quê? Fruto. Ou seja, quando eu escuto a palavra, eu creio na palavra, porque a palavra tem este poder de levar o pecador ao arrependimento, por meio da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E neste sentido, quando eu creio ao escutar a palavra, quando a fé é brotada, quando a fé é germinada no meu coração, e então eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, eu agora começo a invocar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Aí Paulo nos interroga, Paulo está interrogando: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser disseminada, a palavra precisa ser espalhada, para que de fato haja conhecimento da palavra. Como está escrito em Osés: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Paulo continua: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como alguém pode crer em Cristo se nunca ouviu falar nele? É impossível. E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui a gente tem um tripé. Um tripé. 3 perguntas basais do Evangelho. Primeira: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Que o apóstolo Paulo está dizendo: ora, por que vocês estão perdendo tempo sem pregar a palavra? Preguem a palavra. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ora, por que vocês não estão fazendo aqueles de quem ainda não são conhecedores de Cristo ouvirem a palavra? E terceiro: e como ouvirão se não há quem pregue? Ora, o que vocês estão fazendo? Sentados, acomodados, sem pregar a palavra. É isso que Paulo está dizendo. E em que João e os apóstolos e outros cristãos temos ou estão empenhados em anunciar o que viram e em anunciar o que ouviram. Nós podemos conjecturar nessa noite e imaginar enxertado na pregação diária. Jesus pregava no monte. As palavras do Sermão do Monte foram palavras impactantes para a sua geração. Jesus não apenas pregou, Jesus curou. Jesus, ele curou cego, Jesus curou aleijado, Jesus curou coxo. Jesus não apenas curou, não apenas pregou, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim,
E Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Jesus não apenas pregou a palavra, Jesus não apenas curou coxos, cegos e aleijados, Jesus não apenas ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Jesus expulsou demônios como o endemoniado Gesareno. O amor de Deus, que entregou o seu filho por amor do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, encarnou-se para realizar as maravilhas de Deus na terra. E a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão em serpentes e não lhes farão dano algum. Você foi comissionado, você foi chamado, você foi convocado. Estamos vendo o mundo se preparando para a grande Copa Mundial. Há em todos os países um frenesi, que obviamente eu não quero aqui tratar isso como algo impróprio. Todos nós somos patriotas e o devemos ser. Mas há quem dera que tanto frenesi, quem sabe o dobro dele, ou o triplo dele, ou 4 vezes a mais do que todo este frenesi, referente à escalação dos jogadores, fosse em torno da escalação do povo de Deus para pregar a palavra. Há quem dera. Há quem dera que tivéssemos todo este frenesi, toda esta euforia, se acordássemos pela manhã: quem eu vou pregar, para quem eu vou pregar hoje, quem eu vou ganhar para Cristo hoje, quem eu vou hoje anotar no meu caderno de oração, porque eu sei que está afastado do Evangelho e eu preciso interceder para que ele volte, quem eu vou hoje interceder para que se converta, porque não é crente ainda. O que é que eu vou fazer com a minha vida hoje, para que o Evangelho floresça, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho frutifique? O que eu vou fazer hoje? E nós precisamos disto, porque Jesus nos convocou, Jesus nos comissionou: ide e fazei discípulos. Isso é uma ordenança. E cá para nós vivemos as nossas vidas como se isto fosse algo muito longe ou distante da realidade. Nós programamos casamentos, nós programamos o novo emprego, nós programamos a nova faculdade, nós programamos pós-graduação, nós programamos a roupa nova, nós programamos festas de aniversário, nós programamos muitas coisas com muito frenesi, com muita euforia. Que Jesus coloque no seu coração o frenesi e a euforia pela pregação do Evangelho nesta noite, porque Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para isso. João deseja, João almeja, ele sente sede de que os outros sejam alcançados, como ele foi, pelo amor de seu mestre, Jesus. A palavra comunhão é inserida no verso 3 e 4 de forma distintas. Veja: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O verso 3 trata-se de um convite: creiam para que tenham comunhão conosco, a igreja. No verso 4, a igreja tem comunhão agora com o Pai e com o Filho. Veja, ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que é que o apóstolo João está dizendo?
Primeiro, vocês precisam compactuar conosco, ter comunhão conosco, com a igreja. Você precisa, ele está falando aqui de identidade. Você precisa ter uma identidade de igreja, para que de fato, depois de ter essa identidade enquanto igreja, enquanto filho, enquanto filha, agora você tenha uma intimidade com o Pai e com o Filho Jesus. São duas tipificações da comunhão, mas que obviamente fazem parte da rotina da vida de um cristão. Então a alegria também é expressa, de forma que a preocupação é com as credenciais que eles carregam. João e os demais são dispenseiros da graça. Eles sentem o peso de gerarem filhos para a eternidade. Qual é o peso que você sente em gerar filho para a eternidade? O quanto de peso você carrega para gerar filho para a eternidade? Quanto? João não se refere à alegria, entenda, do outro, muito embora ele seja sabedor que aqueles que experimentam Jesus gozarão da alegria da salvação, mas ele aponta para a alegria dos evangelistas. Esta só é completa, entenda o que João está dizendo, no verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa, ele não diz vossa, ele fala do outro no verso 3, mas no verso 4 ele fala para que a nossa, o que é nossa aqui? A alegria da igreja, a alegria dos evangelistas, seja completa. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou um evangelista nato, e a minha alegria só é completa se eu der fruto, se eu gerar filho, se eu alcançar os perdidos. Ou seja, João está dizendo, eu sei o valor de uma alma. Quando ele estava na cruz, eu estava aos pés da cruz, e eu vi o sofrimento em seu rosto. Eu vi ele padecendo pela humanidade. Eu vi o sangue escorrendo. Eu vi sua carne totalmente ferida pelas armas romanas. Eu vi. Então eu sei o valor de uma alma. O valor de uma alma é preço de sangue. Repita comigo, o valor. Só quem jantou. O valor de uma alma é preço de sangue. Que sangue é esse, pastor? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E eu quero apresentar para você, finalizando aqui o verso 4 e finalizando já a pregação, apenas apresentar esta carta, ou as 3 cartas, digamos assim. Finalizemos então, para que você entenda a teologia das 4 cartas do apóstolo João. Primeiro o autor das 3 cartas que iremos ministrar nas próximas quartas-feiras é João, o apóstolo amado, o mesmo que foi levado à ilha de Pátimos e lá recebeu a revelação de Jesus Cristo. Na Bíblia, a carta de Apocalipse. Nós temos uma mensagem muito bem elaborada e muito bem construída teologicamente pelo apóstolo João e inspirada, claro, pelo Espírito Santo. A primeira carta se desenvolve a partir da premissa de reforçar
o ensino da salvação em Cristo Jesus, o que nos traz conforto, segurança, paz e tranquilidade. Deixa eu te dizer uma verdade: quem é salvo na pessoa de Jesus anda em conforto, segurança, paz e tranquilidade. Se você é salvo em Jesus, pode andar em segurança, paz, conforto e tranquilidade. Jesus te salvou. A segunda carta alerta a igreja sobre o período dos falsos mestres. Nós vamos também percorrer esse caminho. E a terceira carta alerta a igreja sobre o período dos falsos líderes. Nós também vamos percorrer este caminho. Nas 3 cartas, o apóstolo João aponta 3 provas irrefutáveis que identificam o indivíduo verdadeiramente salvo em Jesus. Primeiro, prova doutrinária, ou seja, a fé em Cristo. Cristo é o Salvador, Ele é Deus encarnado. Pastor, me dá uma prova aí que eu sou salvo. Primeira prova: você crer na pessoa de Jesus. Isso te leva opostamente a crer nas suas obras, que o véu já foi rasgado, o débito já foi pago, a dívida já foi quitada. Você está salvo pela fé na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, o amor. Quem não ama não é nascido de Deus, permanece nas trevas, permanece na morte. E há uma reflexão para toda a igreja fazer nessa noite: o quanto temos amado e o quanto temos odiado. Há uma grande pregadora do Brasil, e obviamente eu não quero aqui citar nomes, até porque essa mensagem vai para o YouTube. E o que ela trouxe este ano enquanto uma verdade que ocorre nas igrejas, trouxe um impacto muito grande e um incômodo muito grande, no sentido de, primeiro, ela ter muitos seguidores na sua rede social. Segundo, ela ter apresentado isso num dos maiores eventos cristãos do Brasil. E terceiro, o teor da denúncia. O teor da denúncia. E quando a gente para um pouco e a gente começa a perceber os comentários, eu não sou fã de Instagram. Nós temos uma excelente rede aqui, @IBMGás, e você pode nos seguir. E nós devemos ter, porque nós precisamos pregar a palavra. Nós temos recortes de pregações no nosso Instagram. Nós temos momentos da igreja louvando a Deus. Nós temos várias publicações excelentes para que nós consigamos atingir um público que ainda não conhece a Cristo e possa vir nos visitar e receber a palavra. Esse é o intuito de uma rede social. Mas obviamente que eu utilizo a rede Instagram. E quando nós percebemos e vemos os comentários que se fazem acerca desta pessoa, obviamente que você vai ter sempre 2 lados. O Brasil é um país que, quando não é 8, é 80. Nós temos poucas pessoas equilibradas. Poucas. Ou é 8, ou é 80. A gente não consegue fazer filtro. Não consegue. E às vezes a gente fica cego, porque a gente não pensa, a gente não reflete. Às vezes a gente vive numa bolha. Agora, o que eu quero trazer aqui, complementando a minha mensagem, é a maldade e o ódio disseminado nas redes sociais contra uma pessoa.
Nós somos o povo que mais se autodestrói. O povo que mais briga entre si é o crente. Não tem outro. E nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar esse cenário. Você usa a rede social? Use para disseminar amor. Você usa status do Instagram? Use para disseminar amor. Você usa status do WhatsApp? Eu também. Use para deixar uma palavra de amor, de conforto, de renovo, de restauração, de que Jesus vive. Mas tem crente com discurso de ódio na internet. Essas pessoas, nós vamos ver a partir das cartas de João, essas pessoas não nasceram de novo. Não nasceram. Elas acham que são crentes, elas não são crentes. Em Cristo não. Elas podem acreditar em qualquer outra coisa, menos em Cristo. Nunca conheceram Cristo. Disseminadores de ódio. Então quem não ama não é nascido de Deus. O amor é a marca genuína do cristianismo. O amor é serviço, o amor é entrega, o amor é ação. Quem não ama seu irmão a quem vê, como é que pode afirmar que ama a Deus que não vê? Não tem como. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu irmão. Então, nas cartas de Paulo, ele aponta 3 provas irrefutáveis que identificam o indivíduo verdadeiramente salvo em Cristo. Em primeiro lugar, a prova doutrinária, ou seja, a fé. A fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o amor. Em terceiro lugar, a obediência. Quem é salvo anda como Cristo andou. E é uma pergunta para todos nós: estamos andando como Paulo andou? Porque o próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu acho Paulo muito ousado quando ele fala isso. Porque andar como Cristo andou, ser imitador de Cristo, não é fácil. É uma tarefa árdua. É uma tarefa difícil. Mas é uma tarefa bíblica. É uma ordenança bíblica. Precisamos ter credo atrelado e sintonizado com a vida. Não adianta ter o credo, ter a crença, ter a fé, sem ter vida no altar. Até porque a fé sem obras é o quê? Morta. Morta. Fé e obra andam juntas. Agora, você não produz obras para ser salvo, boas obras para ser salvo. Você produz boas obras porque você é salvo. E conhecereis todos eles, estes que de fato fazem parte do reino, pelos seus frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando? Então, as 3 cartas de Paulo, de João, vão trazer essas provas e nós vamos estudar sobre isso. Qual é o público para estas cartas? A igreja de Jesus assediada pelos falsos mestres, homens corruptos teologicamente e moralmente. A igreja de Jesus afrontada por heresias e gnosticismo. A igreja de Jesus assolada pela mentira e pelo engano religioso. A igreja de Jesus que precisa se acautelar, se firmar na verdade e viver de modo digno diante de Deus. A igreja de Jesus que precisa reconhecer e entender que a verdade ela é inegociável. Eu não negocio verdade bíblica. Eu não negocio princípio bíblico. Não negocio.
Não tem negociação. Eu não abro mão. Eu sou despedido do emprego, mas eu não abro mão da fé. E a igreja de Jesus que precisa de uma reforma, de um reavivamento nos púlpitos e nos bancos. E sempre que falamos de reavivamento, parece que nós estamos falando desses moveres neopentecostais estranhos que tem por aí. Eu não estou falando disso. O maior reavivamento de uma igreja é quando uma igreja muda de postura. É quando uma igreja começa de fato a andar na verdade. É quando uma igreja, o sangue dá na canela, mas ela não nega Cristo. Isso é reavivamento. Isso é avivamento. E eu termino trazendo o cenário. João estava sozinho. Tiago, irmão de Jesus, e Pedro, que junto com João haviam formado a liderança dos primeiros discípulos, está em Gálatas, capítulo 2, verso 9. Ambos sofreram morte de martírio, como também o apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso está sendo atribulada por mestres judaizantes, tendo Timóteo na posição de autoridade sobre os presbíteros locais. Você pode confirmar essa informação em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 17 ao 22. E neste cenário, João fixa residência em Éfeso, com aproximadamente 65 ou 70 anos de idade, e aproximadamente 30 anos até sua morte, por volta do final do século I. É de lá, de Éfeso, que João escreve suas 3 cartas. E são sobre essas 3 cartas que nas próximas quartas-feiras nós iremos estudar e aprender mais da parte do Senhor. Quantos podem dizer amém? Fique de pé.